O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o poder de Deus na dor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 8 a 10. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, disse Paulo, ao ouvir a voz de Deus, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dores e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte. Porque através da sua graça, irmãos, que Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos fortalecendo, para que nós possamos suportar nossas dores no processo de transformação, nos tornando pessoas mais espirituais, ainda que nós habitemos temporariamente nesse corpo corruptível, nesse corpo de carne. E Paulo explica esse fenômeno dessa compreensão, desse discernimento que não é pelo psique, não é pela mente, porque a mente não consegue alcançar tamanha complexidade, mas o coração, a partir do momento que está entregue a Deus. Ele relata na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, que o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Embora nós não aceitemos as nossas dores, as suas mais diversas manifestações que nós vamos ter que enfrentar nessa existência, nessa vida, e que certamente nos provocarão, nos catapultarão ao encontro de Deus, nós não ficaremos incólumes de passar por desilusões, decepções, sofrimentos, tristezas, perdas, lutos, sofrimentos que vão trazer maturidade espiritual e vão nos unir a Deus. Ainda que nós nem percebamos o processo de conversão, quando ele é de dentro para fora, ele é o processo chamado santificação. Quando é de fora para dentro, é uma mera consagração, que a religião faz muito. E é nesse processo que muitas pessoas estão ainda sofrendo dentro de estabelecimentos religiosos, sem entender o porquê de elas estarem buscando a Deus, mas ainda não se sentirem parte deste corpo, integradas a Ele. O evangelista João, no capítulo 16, verso 33, nos explica esse fenômeno. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Deus quer falar aqui, o Cristo quer dizer aqui, é que Ele, sendo cabeça desse corpo chamado igreja, Ele venceu todos esses desafios passageiros, efêmeros que a gente vive nessa existência. O corpo desse cabeça não pode estar separado. Por isso a necessidade de andarmos como igreja, para que nós vislumbremos verdadeiramente o que é fazer parte desse corpo e entender esse sofrimento que Ele carregou pela humanidade. O profeta Isaías, no capítulo 53, versos de 3 a 5, ele escreveu no capítulo 53, predizendo 700 anos antes o que iria acontecer com a humanidade. Aquele que estava descrito no passado como sombra, tudo que era sombra do Antigo Testamento, redundaria na luz, que é o Evangelho, que é o tempo da graça. E ele mesmo sem conhecer, sem ter tido a oportunidade de vivenciar o tempo de Jesus Cristo, a maneira que ele escreve esse texto, irmãos, é a mesma maneira que nós, quando temos esse encontro com Ele, sem nunca tê-lo visto, sentimos Ele conosco como se nós o conhecêssemos há tanto tempo, como quando conhecemos nossos familiares, amigos, parentes. E nós começamos a entender o sacrifício da cruz a partir dele, a partir do profeta Isaías. Ele descreve nesse texto: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Falando do Cristo que haveria de vir. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para Ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus, o Pai, o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu.
somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Quando eu me reporto a essa verdadeira poesia descrita pelo profeta Isaías, ele fala no passado como se isso já tivesse acontecido. E aí nós começamos a entender o texto quando nós nos reportamos à Escritura, onde ali é dita que o Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes de toda essa cenografia física materializada, quando o Verbo se fez carne, da cruz do Calvário, o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Eterno, já havia sido imolado. E esse Cristo carregou todas as dores daqueles que já nasceram e morreram, daqueles que vivem nesse século atual e também por aqueles muitos que virão ainda, até o fim de tudo. Todas as dores que você possa imaginar que você tenha sofrido. É impossível você imaginar como é que um corpo humano possa suportar tamanho sofrimento. A nossa morfologia não aguentaria, nós não teríamos estrutura muitas vezes. Pressões que a gente sofre na família com problemas, como nós agora essa semana sofremos muito com a perda de um pet, que para muitos pode parecer uma coisa boba, mas quem está sofrendo sabe a intensidade do sofrimento, assim como tantos que têm depressão, que para alguns é frescura, e muitos foram ao suicídio. Eu, graças ao Deus Todo-Poderoso, escapei disso, porque eu fui visitado por Ele no dia 12 de outubro de 2005. Dores inexplicáveis, dores da alma, dores físicas de machucados, que a gente sabe que vão passar, que não vão se instalar por toda a vida. Há pessoas com doenças terminais que estão sofrendo em hospitais, em leitos, algumas entubadas, crianças que nasceram e não completaram nem um mês de idade. Como nós nos debruçamos em lágrimas aqui, intercedendo por cada uma delas, e Deus falando no nosso coração: o tempo é meu, o propósito é meu, o que importa é a salvação de cada um de vocês, independente do tempo e das obras que vocês tenham aqui nessa existência. O mais profundo é que nós nos voltemos para Deus, irmãos. Dá para explicar porque são causas espirituais, nada físico, nada explicável, nada que possa dizer: ah, você está passando por isso por causa daquilo. Não. A opressão espiritual está sobre o planeta Terra, porque os dias que vivemos são dias maus, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar sobre todo aquele que se render ao Criador. Porque é na dor que nós aprendemos a gemer, e em gemendo aprendemos a nos humilhar, tirar a vaidade, tirar a soberba, relativizar tudo aquilo que a gente acha que é importante, que é imprescindível, valores, conceitos, tradições, religiões, para vivermos o impossível de Deus. E é importante entender esse mistério, porque senão você vai sempre achar que você é uma pessoa esquecida por Deus, que Deus tem algo mais importante para fazer. Ele não dá importância para minha dor, para o meu luto, nem mesmo para os meus inimigos. Está tudo ladeira abaixo e as coisas continuam acontecendo, até que nós começamos a ler as Escrituras e entendemos, como Paulo fala, que nessa existência as nossas lutas não são contra corpo nem carne, não é contra pessoa, não é contra seres, mas são principados, são potestades nas esferas espirituais. E para honra e glória do Senhor, Deus me deu essa palavra para eu falar aqui essa noite, dizendo para você não se entregar nesse momento de estresse, nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, nesse momento de perda, nesse momento de luto, nesse aparente momento de derrota, porque Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você, porque Ele quer que nós entendamos que todos aqueles que nos perseguem, seja no mundo espiritual ou físico, tudo está patente aos olhos do Senhor. O Evangelho de Mateus conta isso no capítulo 5, versos 44 e 45. Mas eu lhes digo, Jesus falando: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Acidentes e incidentes acontecem com quem está revestido, com quem não está. A diferença é como você passa pela prova. Você passa espraguejando, amaldiçoando, murmurando, ou passa pela prova dando glória a Deus, como disse aquele saudoso adorador? Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando você começa a entender que a dor tem por propósito nos transcender já nessa existência a algo que está além da compreensão humana, aquilo que Deus, apesar de permitir dores e calamidades nesse tempo, como Covid, a enchente aqui no sul, ou enchentes aqui no sul, seca, fogo, incêndio, no mundo inteiro, irmãos, e a humanidade não se dobra, continua se rendendo aos prazeres, aos caprichos, e a arte, infelizmente, servindo de aio para conduzir as pessoas cada vez mais ao abismo, razão pela qual Deus me arrancou de tudo isso. Embora eu ame a música, mas eu amo mais adorar a Deus, usar a música como ferramenta de adoração, e as pessoas não estão entendendo que o tempo é sério e que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai tratar você, a mim ou como a qualquer outro, de acordo com aquilo que a palavra diz que tem que ser. Ele é a referência. Como Pedro diz em Atos 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Ele ensina tanto os incautos
quanto aqueles que conhecem a palavra. No Antigo Testamento, por exemplo, quando eu mal conhecia as Escrituras, eu passei por dores terríveis. No momento de uma doença terrível que me acometeu, eu defecando sangue, irmãos. Horrível, uma cólica terrível. Eu cheguei no hospital muito mal, com um diagnóstico de diverticulite. Tinha que abrir e operar, senão eu poderia correr o risco de morte. Não éramos pastores ainda, mas ela já me pastoreava, como eu também pastoreava ela. E ela com a palavra na mão, Êxodo 23, 25, saltou aos olhos dela. Se vocês adorarem a mim, o Senhor dizendo, o seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês, arrancarei de vocês todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. E naquele processo de translado, ali de Canoas, onde nós morávamos por um tempo, até Porto Alegre, ao fazer aquele exame, nada foi detectado. O médico nem entendeu por que eu estava ali. A dor havia passado e eu achei que era por causa do remédio que eu havia tomado, quando na verdade o sangue estancou. Fiz vários exames mais aprofundados e nada foi diagnosticado, porque havia um propósito de formatar o meu caráter cristão. Todo aquele que o Senhor escolhe, como está lá em João 15,16, não são vocês que me escolhem, mas eu que vos escolho. Mas a arrogância, a presunção de achar que o chamado é um chamado religioso. Não quero pertencer a essa agremação agora, sabe, pastor? Essa coisa de ser crente é uma coisa meio chata e tal. E a religião, ela tem prestado um grande desserviço ao evangelho, aonde o diabo tem se alimentado através dessas muitas doutrinas humanas, usando o texto, a escritura contra a palavra de Deus, com teologias sistematizadas, manipulações teológicas, hermenêuticas distorcidas, irmãos. Que o Espírito de Deus, apesar de eu não ter nenhuma formação desta, o dom da sabedoria, ele é real, ele se derrama sobre aquele que se abre para ele. E você pode também ter essa graça essa noite de entender, não o porquê disso, mas para qual propósito dessa dor, desta luta, desse sofrimento que você está passando. No Antigo Testamento, então, Deus já falava diretamente ali com Moisés, através de Moisés, para que o povo soubesse que se houvesse uma verdadeira adoração ao único Senhor Criador, aquele povo seria curado, alimentado, saciado nas suas necessidades básicas. Já no tempo da graça, Tiago escreve algo semelhante, só com uma profundidade maior, com uma consciência maior, porque aí já se instalou a igreja de Cristo na terra, que é o corpo vivo, onde um interage com o outro junto ao reino dos céus, intercedendo, orando uns pelos outros. Como no capítulo 5, versos 14 a 16, ele nos diz: se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, chame o pastor, chame aquele que estiver na linha de frente de um trabalho espiritual sério, para que façam oração e ponham azeite na cabeça de vocês, dessa pessoa, em nome do Senhor. O azeite aqui simboliza a presença do Espírito Santo. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. E esse salvará, irmãos, não quer dizer necessariamente que ela vai ficar curada. Meu cunhado, há um tempo atrás, eu o ungi, eu o batizei ali no hospital. Uma semana ele parecia curado daquela enfermidade física, mas a paz que invadiu o coração dele, só minha família para testemunhar, porque eles estavam do lado dele quando ele partiu, em paz, porque a promessa de Deus é a salvação. Permanecer aqui, prorrogar o tempo, você viver o tempo que viveu o nosso pet, 14 anos, vou viver 100 anos, não vai mudar nada. Mas quando você é ungido e aquele óleo não deixa de ser apenas um ritual litúrgico, mas a presença materializada do Espírito e os sinais se manifestando na hora, como quando ele estava com seus rins parados e instantaneamente começa a urinar, e você começa a ver um milagre se descortinar sobre uma carne enferma, praticamente moribunda. Isto é só Deus que faz. Por isso que Tiago, no capítulo 5, versículos 14 a 16, ele fala: se algum de vocês estiver doente, chame o presbítero da igreja para ungir a cabeça de vocês com óleo. É essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. A oração de um justo, ela pode muito, mas muito em seus efeitos. Portanto, quando você entende o propósito da dor, ao Deus te curar, como tem me curado e curado a muitos, é de nos arregimentar para esse exército de santos aqui na terra, para pregar o evangelho, a boa nova, para aqueles que nem sabem disso, que tem uma compreensão muito limitada, como um dogma religioso que diferencia de outros, e fica aquele discurso infundado, teológico, religioso, que não leva ninguém a absolutamente nada. Então somente fale do amor de Deus e deixe que o Espírito Santo haja. Creia que está na terra ainda, fazendo pessoas se renderem a Jesus, para que através de Jesus a nossa salvação chegue até o Pai, porque Ele é o único mediador. Portanto, essa sabedoria quem vai nos dando é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai nos capacitando. Precisamos compreender que as provas, elas têm por objetivo nos aprovar, irmãos.
Assim como as professoras que tem aqui, que dando aula, submetem os alunos para saber se eles estão capacitados a informações novas, conceitos novos, porque senão você não estabelece uma consciência acerca do objeto a ser estudado. Seja português, história, matemática. E no mundo espiritual não é diferente. Quando Deus quer que nós o busquemos e Ele quer nos aperfeiçoar na dor, ao nos capacitar, não é só a unção de cura que Ele quer derramar para a igreja, mas também o poder da palavra. Ainda que não conheçamos muito bem o texto, a escritura, Ele nos coloca como uma espécie de senha no coração, como uma espécie de consciência, de sabedoria, para que nós falemos aquilo que a pessoa precisa ouvir, para que naquela dor o poder de Deus se manifeste, independente da cura ou eventual óbito. Aqui nesse caso, Tiago fala claramente que esses que estão sendo curados é como se eles estivessem sendo convocados e não meramente convidados a fazerem parte desse exército chamado igreja. Não como uma seita, não como fanáticos, batendo em portas, enchendo o saco. Não, irmãos. Mas falando em amor, dessa maravilha que é o evangelho, essa boa nova que transforma. Agora prepare-se, porque quanto mais capacitado você for desse chamado, e essa capacitação ela é diretamente proporcional ao amor que você carrega no coração. O bicho vai pegar, mas vai ser bênção. Porque nesse processo, a tua maturidade espiritual vai avançando de maneira tão rápida que você nem percebe. Quando vê, passou 1 ano, 2, 10, quase 20, e você daqui a pouco está cuidando de um povo, como Deus me colocou aqui em Sapucaia do Sul. Veja o que o evangelista Lucas fala: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhes pedirão. Portanto, a cura das nossas enfermidades, sejam elas físicas, espirituais, ela está diretamente ligada a essa compreensão da palavra de Deus. Em Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele já falava que faltava conhecimento naquele povo de Deus naquela época. Essa falta de conhecimento de Deus leva o homem à ruína. E ele fala: o meu povo sofre porque falta conhecimento. Não um conhecimento teológico, não uma escola dominical ou sabática, mas o conhecimento de Deus na intimidade, através da oração e da leitura da palavra, porque o próprio Espírito Santo vai nos capacitando. E o conhecimento da palavra, irmãos, atrairá as bênçãos até você, para que você as compartilhe de graça, ou todos aqueles que estão sofrendo assim como eu e você. Quando o teu testemunho de sofrimento deixa de ser um testemunho e passa a ser algo que vai edificar a fé de outros, você já está evangelizando, porque Deus quer que nós sejamos cartas vivas, não pregado com tinta, mas com o próprio sangue derramado na cruz, escrito com o próprio sangue dele, em cada dor que você passa, em cada sofrimento que você tem enfrentado, nos teus lutos principalmente, onde a nossa alma parece que se contorce dentro da carne e sentimos dores terríveis, seja o tipo de dor que for, especialmente em perda familiar. Esse sofrimento ele vai nos amadurecendo, mas ele também pode trazer traumas, revoltas. Há pessoas que se revoltam com Deus porque não conseguem entender, a sua visão é rasa, ela é estacionada tão somente nesse tempo e espaço, porque na verticalidade, na horizontalidade da cruz, as pessoas não conseguem olhar para cima, para o autor e consumador da fé. Elas só olham nesta dimensão, e toda vez que você olhar nesta dimensão, você nunca vai chegar ao Cristo que transcende os braços da cruz. Olhe para a cabeça, humilhe-se diante dos pés, e Ele vai te revelar os mistérios ocultos e escondidos que Ele tem especialmente preparado ao povo de Deus. Então, quando você vai sendo capacitado no meio da dor, esse poder vai te moldando, aquele sofrimento já não é mais tão grande, aquele luto vira uma memória, aquela dor passa a ser uma cicatriz, aquele evento passa a ser tão somente, parece até que um sonho. Nossa, eu passei por isso. Às vezes eu olho para minhas pernas, cicatrizes de criança, de tombos terríveis que eu tive, eu era muito arteiro. A gente fala aqui no sul, arteiro. E a gente vê as marcas de enfermidades que eu tive, algumas bem feias, e depois tudo virou só cicatriz. Essas são as marcas que o Evangelho quer deixar em você. Esses sofrimentos, Deus quer que você os transcenda. Que são essas cicatrizes, são essas marcas que nos aprofundam na consciência do Evangelho. Como Paulo fala, eu trago em mim as marcas do Evangelho. E são essas marcas que nos amadurecem e que nos tornam melhores como pessoas, como cidadãos do céu, morando aqui na terra. E quando esse poder é derramado sobre essas pessoas que geram essa consciência, veja o que o evangelista Mateus nos fala no capítulo 10, verso 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Aqui Jesus afrontando diretamente o farisaísmo da época, que fazia tudo por dinheiro, assim como muitas igrejas cristãs fazem hoje. Ditas cristãs, mas não são. E Jesus fala aqui, a doença incurável, que era o câncer da época, hoje a hanseníase é tratável, mas tem a AIDS, tem o câncer e tantas outras comorbidades que não tem cura. E aqui Jesus ele é claro, curem esses incuráveis. Os
temos exemplos dos pastores aqui, que todos foram curados por câncer. Pastor Salvador, pastor André, pastor Israel, recentemente ali em São Paulo. Irmãos, ser carta viva é isso. Você ver o poder de Deus manifestado na dor, na enfermidade, faz com que você relativize tudo isso que você passou, inclusive o próprio sofrimento, a própria situação, porque ela vai passar, ela não vai se instalar. Deus tem propósito em tudo, ainda que seja para nos arrancar da terra, como muitos têm partido este ano, e muitos próximos de nós ainda partirão. Hoje mesmo eu me encantava assistindo a um retalho de um vídeo que a nossa nobre auxiliar Andréa Viel me postou no Instagram, e Deus falou comigo na mensagem que eu ministrei. Eu ainda digo assim no final da mensagem: eu não sei pra quem que eu tô ministrando isso. eu não sabia, Deus me colocou no coração. Você que tá com uma ferida aberta, Tô aqui com o meu dedo aberto, com 3 pontos, e eu tava pregando pra mim, irmãos. Olha a loucura da pregação. A sua oração pode ser até dentro da igreja, pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, aonde você estiver no seu trabalho, na rua, caminhando. Deus está escutando, mas as suas lágrimas, aquelas que você chora em secreto, aquela que ninguém mais vê, aquela que você guarda só na presença dele, ele está vendo. Cada gota dela, cada lágrima está sendo guardada dentro de um odre, e Deus vai ser glorificado. No momento oportuno, o choro vai se transformar em riso. Você que está sofrendo, você que está com essa ferida aberta, manda dizer para alguém, que eu não sei quem, diz o Senhor. Olha o estágio que Deus nos leva para mostrar que Ele é atemporal, que Ele é o alfa, Ele é o ômega. O tempo de Deus é o kairos, não é o cronos. Ele não está refém dessa circunstância, portanto tenha convicção disso. Vai passar. vai passar. Vai passar. Ainda que aos olhos naturais esteja demorando. Vai passar. Quantos perrengues, quantos testemunhos dos outros irmãos que caminham conosco, e só caminham porque passaram por isso e vivenciaram testemunho. Senão você vira apenas um mero espectador, passa por essa existência como quem participa de arquibancada em carnaval e não vai para a pista. Tá repreendido e amarrado o carnaval, tá, irmão? Eu tô falando como uma metáfora para você entender que Deus quer você no meio da adoração, no meio do arraial dos profetas, para você desfrutar com a mesma autoridade tudo aquilo que Deus derramou para a igreja, cada qual segundo a vocação para a qual foi chamado. Assim como aconteceu com pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, esse evangelho praticado é o que verdadeiramente nos liberta da dor. Ainda que nós estejamos sofrendo de uma comorbidade, você começa a relativizar. A gente tem irmãos muitas vezes: como é que você tá, irmã? Como é que você tá, irmão? Ah, pastor, eu já tô até acostumado com as minhas dores. Nós aqui também estamos agora com 60 aninhos. Não tem um dia que nós não nos levantemos com uma dor, ou eu ou a pastora. Um dia a gente reveza, um dia era, outro dia eu. Porque ela faz parte da corruptibilidade do corpo. Isso, tô falando de enfermidade física. Mas existem as enfermidades da alma, existem as preocupações do dia a dia, pelo vil metal, pelo adquirir, pelo poder, pelo querer ser. Muitas coisas que o homem busca e que os distancia de Deus porque não está na direção dele. Mas quando nós nos entregamos à oração do Pai Nosso não como uma reza, para que seja feita a vontade dele aqui, usando como referência o céu, todas essas coisas nos são acrescentadas. E aí você começa a entender até o Antigo Testamento. Por isso que nós sempre orientamos, é um livro que você só vai entender o final começando do meio. Como quando aconteceu, contando a história, 3 jovens judeus que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, naquela época, os nomeou para administrar a província de Babilônia. E que posteriormente, por não obedecerem às suas ordens, foram lançados vivos, amarrados numa fornalha de fogo ardente, por não terem se curvado a uma imagem de escultura em ouro que este rei mandou fazer. E tinha lá os observadores, os julgadores, dizendo assim: ó, rei, aqueles lá são teus funcionários, não estão se dobrando lá, ó. Que negócio é esse? Eles foram afrontados, porque cada vez que tocavam um instrumento, pífaros, harpas, saltérios, por não terem se curvado a uma imagem de escultura, era o próprio Satanás querendo imitar Deus, como sempre aconteceu no fenômeno religioso. E ali houve uma manifestação de fé sobrenatural, que quando aquele rei chama aqueles 3 jovens, os adverte, afirmando que se realmente eles fossem atirados na fornalha em chama, ele queria ver que tipo de Deus ia salvar eles. E aí eles afrontaram o rei: olha, rei, fica sabendo tu que o único Deus que a gente realmente presta culto é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, o Deus de Israel. Agora, nós jamais prestaremos qualquer tipo de culto, nem adoraremos nenhuma imagem de escultura ou nenhum Deus pagão. Pensa no surto que esse Nabucodonosor ficou, irmãos, quando ouviu ele falar aquilo. Ele se encheu de fúria, mudou o semblante, ordenou até que os guardas mais fortes do exército dele amarrassem aqueles 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abdênego, para que os jogasse naquela fornalha de fogo ardente. Mandou tocar mais lenha para ficar mais quente ainda, a ponto de as chamas matarem os guardas que levavam aqueles 3, empurrando para dentro daquela fornalha. E aí eu quero me ater a esses poucos versículos no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos de 23 a 30. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abdênego caíram na fornalha
E de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: vem cá, não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, estão tirando onda, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdênego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, vem para cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham sequer chamuscado nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo da cabeça deles. As suas roupas não estavam queimadas. Eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus, com D minúsculo, que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abdênego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia, na qual eles já trabalhavam administrando. Ou seja, cumpriu-se ali Mateus 23:12. Os humilhados estavam sendo exaltados. Haverá momentos que você vai passar pela fornalha. Haverá momentos que você vai passar por dor, por aflições, em que Deus nos livrará. Nós passaremos por isso. Ele até pode nos livrar da fornalha. Ele pode nos livrar de entrar na fornalha. Mas haverá outros, conforme descrito neste texto, que vão estar no meio do fogo ardente. Mas Deus fará com que esse fogo não fará mal algum a nós, se torne imune a nós, contrariando quaisquer impossibilidades. Em qualquer dos casos, ainda que nós soframos, Deus não permitirá que qualquer dor nos destrua, você estando ou não dentro de uma fornalha, mas fará com que essa dor te transforme, provocando força dentro de ti, no meio dessa fraqueza. E o resultado disso servirá de testemunho para você glorificar a Deus. Assim como na palavra de Paulo aos Coríntios 12, 8, 10, que eu li hoje. A minha graça, diz o Senhor, é tudo que vocês precisam. A minha graça basta a vocês. Portanto, irmãos, nesta última hora que precede ao arrebatamento da igreja, Deus fará com que os seus escolhidos sejam arrancados da sua zona de conforto, para que tomem um posicionamento, uma atitude, ainda que para isso precise passar pela fornalha, para nos tornar como a prata purificada no fogo, num cadinho de barro, como Malaquias fala no capítulo 3, verso 3. Ou como também, ali nos Salmos 12, versos 6 e 7, o texto nos diz que as promessas do Senhor são dignas de confiança, as suas palavras são puras, como a prata refinada 7 vezes num forno. Sim, Senhor, temos certeza de que nos salvará dos perversos. O Senhor nos protegerá para sempre. E apesar das nossas muitas dores, Deus manifestará o seu poder no meio da dor, para que nós aprendamos que essas dores que nos alcançam hoje, elas são passageiras. Deus nos concede bom ânimo essa noite, para que ainda você esteja num leito de hospital, numa fase terminal, ou você que está experienciando essa enfermidade, e Deus está te arrancando deste leito esta hora, para que você seja testemunha viva dos milagres que Ele fez na tua vida. Seja qual for o propósito desta doença, deste sofrimento, ou desta miséria que você está passando, ou dessa condição de opressão espiritual que você está vivendo, seja no campo religioso, ou seja no campo das ideias, aqueles que não professam fé religiosa em nada, mas não se identificam em nenhum nicho social, no ramo da filosofia, da relação sociológica, não importa. Você que nem conhece nada acerca das coisas espirituais, mas como uma pessoa natural, está refém dessa condição, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito. E aqueles que não o conhecem serão convocados. Deus está vindo arrebatar uma igreja espiritual, não uma igreja carnal. Porque o poder dele se aperfeiçoa através da submissão. E a submissão para muitos só vem através da dor. E através da dor, seja para transcendência, porque morte não há quando nós passamos daqui para o céu. Nós transcendemos. Depois do juízo é que virá a vida ou a morte eterna. Até lá, você vivendo mais alguns anos aqui, ou partindo para o outro lado, todos nós somos peregrinos. E Deus nos convoca essa noite para desfrutarmos deste poder que Ele disponibilizou para todo aquele que abriu seu coração e crê, e tornar-se corpo vivo, reconhecendo que Ele é o cabeça
você desfrutará o melhor desta terra enquanto Ele permitir que você exista. E o usará como ferramenta de evangelismo. Não de catequese, não de goela abaixo. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. O teu papel vai ser entregar a mensagem. Assim como quando um carteiro te visita, te levando uma encomenda. Assim será o chamado da igreja que Deus está levantando nesta terra. Sem templos, sem território, sem lugares, mas presente dia e noite na presença dele. Essa foi a mensagem espiritual, reveladora, que Deus colocou no meu coração neste dia 25 de setembro do ano de 2024, na reunião do Cordão.